Paz do Senhor Jesus, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para trazer uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra do reino do Senhor Jesus para a sua vida. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, já deixa o seu like, porque a partir de hoje vai ter muito conteúdo da parte do reino de Deus para você e para abençoar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, tá bom? Então, sem mais delongas, abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 14, versículo de número 27. Vamos orar enquanto você procura, tá bom? Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, traga revelação a nós neste momento. Espírito Santo, sinta-se à vontade aqui nesse ambiente, sinta-se à vontade na casa dessas pessoas que estiverem assistindo essa live. Espírito Santo, faça mesmo a tua vontade, revela a nós, meu Pai, aquilo que não conseguimos compreender com nossos olhos carnais. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Quero ler com você Mateus capítulo 14, versículo 27, é o início da nossa palavra, mas antes eu quero contextualizar. Eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui. Aqui, os discípulos estavam ao mar, eram entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. E os discípulos, eles vão avistar alguém no mar. Versículo 26 vai dizer: e os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, turbados, disseram: é um fantasma. Clamaram e cheios de medo. Versículo 27, que é o versículo onde eu quero de fato iniciar a nossa leitura. Então, para você já ter entendido, eles estavam no barco, no horário entre as 3 e as 6 horas da manhã, avistaram um homem e eles ficaram com medo, pensando ser um fantasma. Versículo 27 vai dizer: mas Jesus imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. E em seguida respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, ordena-me que eu vá ao teu encontro por cima das águas. E então lhe respondeu: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por cima das águas e foi na direção de Jesus. Mas, sentindo a força do vento, teve medo e começou a afundar e clamou: Senhor, salva-me! Naquele momento, Jesus estendeu a sua mão, segurando, e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Eu quero encerrar aqui então no verso 30, a gente vai começar no versículo 27. Esse versículo 27, ele representa a vida de muitas pessoas hoje. Esse versículo 27 vai dizer que eles estavam com medo, que eles estão no momento ali, que eles estão passando por medo, por desespero, eles estão achando que é um fantasma. E eu quero trazer isso para os dias de hoje, porque muitas vezes nós ficamos com medo, estamos em situações de medo, mesmo sendo cristãos, mesmo tendo fé, mesmo crendo em Jesus, a gente se depara em nosso dia a dia com situações nas quais temos medo. Mas o mais importante na situação de medo é entender uma coisa: mesmo no momento de medo, Jesus é conosco. Porque olha só o que ele diz: tende ânimo, sou eu, não temais. Aqui no verso 27, Jesus fala com os seus discípulos na intenção de que eles tenham a revelação de que ali não é um fantasma, de que ali não é um demônio, mas é Cristo. E ali, quando Jesus fala, Pedro é o primeiro a falar com ele. De todos ali, a Bíblia fala que todos eles ficaram com medo, mas Pedro é o primeiro a parar tudo e poder pensar: Senhor, és tu? Pedro é o primeiro a parar no meio da confusão para poder raciocinar se é de fato o Cristo que está falando com ele. Ali Jesus respondeu: vem. Pedro disse:
Senhor, se és tu, ordena-me que eu vá ao teu encontro por cima das águas. E Jesus disse, vem. No versículo 27, Jesus fala com seus discípulos que estavam em situação de medo. Mas a Bíblia diz, no versículo 28, que somente Pedro é quem reconhece a voz de Cristo. Os outros discípulos ficaram calados por algum motivo. Mas Pedro, quando reconhece a voz do Cristo, logo fala com ele. E Cristo logo o responde. No versículo 28, então, Pedro diz, Senhor, se és tu, ordena-me que eu vá ao teu encontro por cima das águas. E Jesus responde no 29, vem. Sabe, aqui Pedro está passando por uma situação de medo, mas ele reconhece a voz de Cristo. E a Bíblia vai dizer, no verso 29 ainda aqui, e Pedro, descendo do barco, andou por cima das águas e foi na direção de Jesus. Eu acho extraordinária essa parte, porque a Bíblia diz que João é o discípulo mais amado. A Bíblia diz que Filipe é quem questiona a multiplicação de pães. A Bíblia diz que muitos dos discípulos, praticamente todos eles, fizeram milagres, fizeram maravilhas, fizeram sinais, mas ali somente Pedro teve a ousadia para questionar se era mesmo Jesus. Ali, somente Pedro foi quem reconheceu a voz de Cristo. E por reconhecer a voz de Cristo, a sua recompensa é andar sobre as águas. Por reconhecer a voz de Cristo, Pedro andou sobre as águas. Por reconhecer a voz de Cristo, Pedro viveu o sobrenatural de Cristo. Eis aqui um problema de muitas pessoas. Muitas pessoas querem viver o sobrenatural. Quando eu me converti, ainda no meu primeiro mês, eu via muitas pessoas tendo experiências e eu queria ter aquilo, sabe? Mas na verdade eu estava dentro da igreja, mas eu ainda nem sabia de fato quem era Cristo. Mas eu não estava ali naquele pensamento de, cara, eu preciso conhecer o Mestre. Eu fui vendo aquilo sobrenatural e eu comecei a pensar, olha, eu quero o sobrenatural, eu quero o sobrenatural. Mas quando nós vamos até Cristo somente pelo sobrenatural, nós não temos nada. Porque o sobrenatural, ele não cura ninguém, ele não restaura ninguém. Cristo é quem salva, Cristo é quem cura, Cristo é quem restaura e liberta. Olha, aqui nós vemos que Pedro é o único que reconhece a voz de Cristo. Sabe, muitas vezes Cristo está te chamando para o sobrenatural. Muitas vezes Cristo, na situação de medo, Ele está tentando falar contigo, mas você não consegue parar para ouvi-lo. Muitas vezes na situação de medo, o Senhor está falando, o Senhor está trazendo a solução, mas você não consegue ouvi-lo. O medo tem tomado de você a voz de Cristo, a comunhão com o próprio Cristo. E aqui quando Pedro reconhece, Pedro recebe o benefício de andar sobre as águas. A Bíblia diz que ele andou sobre as águas em direção a Jesus. Então, eu quero que você crave bem comigo isso. No versículo 27, Jesus fala com os discípulos. No versículo 28, Pedro reconhece a voz do Mestre, a voz de Jesus. E no versículo 29, Pedro anda sobre as águas. Pedro vive o sobrenatural. Cara, sabe o que está faltando para você viver o sobrenatural? É escutar a voz de Cristo, é reconhecer a voz de Cristo. Sabia que Deus pode estar falando agora contigo? Na verdade, eu tenho a certeza que Ele está falando contigo. Mas como você vai viver o sobrenatural? Como você vai andar em direção a Ele, se você ao menos consegue discernir qual é a voz dEle? Sabe o que eu vejo aqui? Muitas pessoas querem viver o sobrenatural. Muitas pessoas querem navegar
em águas profundas ou querem até mesmo andar sobre as águas, mas poucas pessoas querem ter intimidade com Cristo. As pessoas pensam que intimidade com Cristo é fluir em poder, é fluir em sobrenatural, mas não. A intimidade com Cristo é reconhecer a sua voz no dia a dia. Porque no dia a dia, quando nós reconhecemos a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, nós conseguimos obedecer. E essa obediência ao Espírito nos leva a uma vida de intimidade, nos leva a uma vida de poder, a uma vida onde, através de você, Deus vai transformar a vida de pessoas, porque o Evangelho vai estar em você. E aonde tem Evangelho tem vida. Aonde tem Evangelho tem sobrenatural. Mas o sobrenatural vem depois, através do Evangelho, e não o contrário. Não é o sobrenatural que te traz o Evangelho, é o Evangelho que te traz o sobrenatural. Se você não tiver conhecimento bíblico, você não vai conseguir viver o sobrenatural. Se você não é uma pessoa que passa horas orando todos os dias, se você não é uma pessoa que passa horas buscando todos os dias, você não vai conseguir chegar num nível de intimidade para fluir nos dons do Espírito Santo. Aqui Pedro reconhece a voz de Cristo. E o que isso nos mostra? Nos mostra que ele tinha um nível de intimidade com Cristo. Porque se eu ouço alguém me chamando, quando eu tenho intimidade com aquela pessoa, só pela voz dela eu conheço ela. Mas quando eu não tenho muita intimidade, eu não consigo escutar, eu não consigo entender quem é, na verdade, só pela voz. Eu preciso olhar, ver olho a olho, para eu ver quem é essa pessoa. Então aqui Pedro nos mostra uma intimidade com o Senhor, de que só pela voz, ele foi o primeiro de todos a reconhecer. E ali a palavra diz que ele anda sobre as águas, vive o sobrenatural, mas o verso ainda vai dizer, no verso 30, mas sentindo a força do vento, teve medo e começou a afundar. Quando a Bíblia diz que Pedro começou a afundar, muitas pessoas, eu já ouvi até piadas no meio cristão sobre Pedro ter afundado. Mas a verdade é que aqui nós vemos um Pedro que para mim é muito espiritual. Porque o homem espiritual, ele também vai cair no meio da sua caminhada. O homem espiritual, ele vai começar a afundar no meio da sua caminhada. O homem espiritual, ele vai ter erros no meio da sua caminhada. Mas aqui a Bíblia diz que Pedro começou a afundar. A Bíblia não diz que Pedro afundou. A Bíblia não diz que Pedro mergulhou. Mas a Bíblia diz que ele começou a afundar. E logo em seguida, ele clamou: Senhor, salva-me! Esse é o problema de muitas pessoas hoje também. As pessoas não procuram a Cristo quando as coisas começam a dar errado. Quando começa a dar errado, nós tentamos resolver com as nossas próprias mãos. Nós vamos resolver com as nossas próprias mãos. Depois nós vamos resolver com as mãos dos nossos pastores. Depois nós vamos resolver com as mãos dos nossos parentes, da mãe, do pai, da sogra, do sogro, do cunhado. E por último nós vamos clamar a Deus. E aqui Pedro nos mostra uma pessoa totalmente diferente. Porque a Bíblia diz que quando ele começa a afundar, ele clama ao Senhor. Imagina se todos os dias em que algo desse errado nas nossas vidas, ao invés de desabafar para as pessoas, nós clamássemos a Deus. Imagina, você acordou e você tropeçou na cama. Se a sua primeira reação não fosse se irar, mas fosse falar com Deus. Imagina se quando você tivesse uma notícia ruim, você não fosse desabafar para os seus amigos ímpios, mas fosse orar para Jesus.
Quantas vezes nós, na tentativa de fazer o certo, fazemos errado? Quantas vezes, irmão, nós falamos para as pessoas erradas aquilo que não devemos falar, nós nos decepcionamos, nós colocamos expectativas em pessoas, nós vamos pedir salvação para o pastor, vamos pedir salvação para o líder, vamos pedir salvação para o amigo, vamos pedir salvação para a mãe, para o pai, mas o último é Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, não tem problema pedir salvação para o seu pastor, para o seu apóstolo, para o seu líder, são homens de Deus. Mas o problema começa em quando você acha que a sua melhor amiga de trabalho é a pessoa certa para você desabafar com ela. O problema começa quando a sua vida começa a afundar e aí você esconde dos seus líderes, mas conta para os seus melhores amigos. É aí que começa o seu erro. É de pensar, eu vou resolver tudo isso aqui. Sendo que Jesus está aqui para te salvar. Jesus está aqui para cuidar de você. Jesus já pagou o preço na cruz pelos seus erros, pelos seus pecados, pelas suas dificuldades, por tudo que você tinha que passar, por tudo que você tem que passar. Você já passou e você ainda vai passar. Ele já pagou o preço na cruz. Então, olha só a reação de Pedro. Pedro, quando ele começa a afundar, Pedro não grita por João. Pedro não grita pelo irmão dele que estava lá. Pedro não grita pelos discípulos, porque, pense comigo, irmãos. Meu Deus, acabou de descer uma do céu aqui. Pensa comigo. Eu estou no barco. E tem um homem que me chamou para andar sobre as águas. E eu comecei a andar sobre as águas, mas eu comecei a afundar. Qual é a visão natural disso? O que qualquer pessoa faria? Quem olhasse com os olhos da carne, o que você faria, irmão? Voltaria para o barco. Quem olha com a visão da carne, volta para o barco. Mas quem olha pelo Espírito, clama a Jesus. Voltar para o barco significa o que, irmãos? Voltar para o barco significa, eu mesmo vou resolver do jeito que eu sei. Clamar por Jesus e permanecer no momento sobrenatural significa, Jesus, resolva por mim, porque eu quero viver o sobrenatural mais ainda. Olha só o que Pedro faz aqui. Porque eu voltaria para o barco. O nosso instinto natural vai gritar, volta para o barco. Se você está em um ambiente e você se sente inseguro, o que você faz? Você volta para o lugar que você estava, porque lá é seguro. Então Pedro poderia ter tido essa ação, mas ele resolveu viver com Cristo. Ele resolveu ser íntimo. Ele resolveu clamar ao Senhor. Então eu quero te convidar, meus irmãos, nas vezes que tudo começar a dar errado na sua vida, quando a força do vento vier sobre você, mesmo que você esteja rompendo no sobrenatural e vier a força contrária, eu quero te dizer, não recue. Eu quero te dizer, não volte para o barco. Brenda, eu abri uma empresa, tá tudo dando errado. Não volta para o barco, meu filho. O barco aqui representa a zona de conforto. A água, o mar, representa o novo de Deus. Representa que ele saiu da zona de conforto. Então eu quero te dizer, não importa o que tenha acontecido na sua vida, não volta para o barco.
não sei o que tem acontecido, mas eu quero te falar, não volta para o barco, para de clamar para pessoas, para de choramingar para pessoas, para de ser um crente vitimista. Ah, Breno, mas eu estou passando situações difíceis. Meu filho, se você tem Jesus na sua vida, você é qualquer coisa, menos um coitado. Qualquer coisa você pode ser menos um coitado, porque quem tem Cristo não tem como ser coitado. Eu quero te falar, não fique choramingando para pessoas. O Espírito Santo está dentro de você. Existe vida dentro de você. Ei, Jesus estava andando, Jesus estava indo para a crucificação. E qual é o momento em que você vê Jesus chorar para alguém? Qual é o momento que você vê Jesus dizer: ai, mas eu vou ser crucificado, eu vou ser moído, eu vou ser açoitado, e eu nem fiz nada, eu nem tinha que estar aqui, e eu estou passando por isso tudo, coitadinho de mim. Não, Jesus não fala isso, porque Jesus sabia do propósito que tinha para ele. E você que é um cristão tem que saber do propósito que tem para a sua vida. Você tem que saber que a dificuldade, ela pode até te levar para a cruz, mas Jesus falou: aqueles que estão em mim, ainda que morra, viverá. Então não se preocupe na dificuldade, não se preocupe por onde você está indo, mas se preocupe em clamar por Jesus. Tá difícil? Clame a Jesus. Não clame por pessoas, clame por Jesus. E olha só que lindo, no verso 31 a palavra diz que não foi depois, que não foi 10 anos, que Jesus não perguntou para ele: rapaz, o que você estava fazendo que se afundou? Não, Jesus não julga. A palavra diz que naquele momento Jesus estendeu a sua mão e, segurando, disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? A palavra diz que imediatamente Jesus estendeu a sua mão. E Jesus salva a Pedro, pois Pedro clamou pela pessoa certa. E aí você vai dizer: Breno, mas aqui nós vemos Jesus questionando: homem de pouca fé, por que duvidaste? Meus irmãos, o questionamento de Jesus aqui não é querendo dizer que Pedro é alguém, desculpa a palavra, alguém burro. Não é querendo dizer que Pedro é alguém, não é querendo confrontar a Pedro, porque Jesus não teve prazer na queda de Pedro. O nosso pensamento limitado, ele faz a gente pensar muitas vezes como se Jesus tivesse ficado irado, como se Jesus tivesse tido prazer. Por que você caiu? Porque muitas vezes nós somos assim. Nós olhamos para o nosso irmão que às vezes erra, e a gente olha e fala: como que pode ter caído? Trem tão bobo desse. Mas Jesus não é esse tipo de pessoa. Jesus é o que tem poder para julgar, mas não julga. Jesus é quem tem poder para condenar, mas não condena. Jesus estende a mão, salva você. E aqui ele pergunta: por que duvidaste? Não foi para simplesmente fazer Pedro ficar mal, mas foi querendo dizer: Pedro, nós já estamos vivendo há algum tempo juntos. Será que não tendes visto o suficiente o que eu tenho feito? Aqui Jesus está dizendo: Pedro, você poderia ter caminhado de fato até mim. Eu fico triste por não ter conseguido. Porque Jesus, ele não tem prazer na nossa queda,
mas Ele tem prazer em quando a gente flui, em quando a nossa intimidade é aumentada. Esse é o prazer de Jesus. Você acha que Jesus queria que Pedro ficasse parado? Não! Jesus queria que Pedro tivesse ido além. Jesus queria que Pedro tivesse chegado até Ele, quem sabe corrido com Ele naquele mar. Jesus queria que Pedro tivesse feito firulas ali, meu irmão. Esse é o desejo de Jesus, para que você flua no sobrenatural, para que você avance no sobrenatural. Ei, para de pensar que Jesus quer te travar, para de pensar eu não sou capaz, para de pensar eu não sou suficiente. Meu irmão, Jesus está olhando para você e falando, vem, e Ele está torcendo por você. E eu poderia dizer que tem uma torcida organizada de anjos ao seu redor, torcendo para que você possa fluir, torcendo para que você possa conseguir passar logo por essa prova que você tem que passar logo pelo sobrenatural que você tem que viver. Ei, Jesus quer sim intimidade, quer sim sobrenatural, quer sim te limpar logo desse velho homem e fazer tudo novo. Entenda isso de uma vez por todas. Entenda isso de uma vez por todas. Em nome de Jesus. Eu quero encerrar essa palavra, esse vídeo de hoje, com essa reflexão de que primeiro nós vemos um Pedro que conhece a Cristo, que depois ele reconhece o seu chamado, ele vive o sobrenatural, e quando ele recorre a Cristo, depois de seu erro, ele recebe a salvação. Essa deve ser a vida de um cristão. São etapas. Primeiro conhecer a Cristo, depois reconhecer o chamado, para depois viver o sobrenatural. E quando errar, recorrer a Cristo para receber a salvação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Espero que essa palavra Deus tenha falado ao seu coração, e logo nós traremos mais palavras para você, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.